Olá, bom dia, meu terceiro ano. Como é que vocês estão, minha gente? Tá tudo em paz aí do outro lado da telinha? Tá tudo certo? Olha aí, já chegou o Jefferson, bom dia. O Jack chegou, bom dia, meu amor, tudo bem? Olha, tô em Betânia do Piauí, bem-vindos. Lagoinha, meu polo querido, tá tudo certo com vocês? Senti falta de vocês na aula passada, o que foi que houve? Hein? Estamos aqui voltando, né? A gente está aqui retomando nossa aula, nosso conteúdo do terceiro ano aqui de Biologia. Deixa eu ver mais quem está aqui. A Adriana. Bom dia, meu amor. Senti sua falta também na aula passada, viu? Aqui tá tudo lindo e maravilhoso. Inclusive, tem uma novidade boa para vocês, ó. A galera como é, meu Deus? Não, daqui a pouco eu digo essa novidade. Antes de qualquer coisa, vou logo dar meu bom dia aqui para Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, Lagoinha, Oeiras e Queimada Nova. Bem-vindos e bem-vindas, tá certo? Aí tá só quente, Jack aqui também, meu filho. É Piauí, é isso mesmo. Não é não? Aqui é desse jeito. No dia que tiver frio aqui, aí você começa a acender suas velas, reze, porque o negócio vai pegar. Tá certo? Olha, estavam no preparatório para o Enem, então uma excelente causa. Não tem problema, porque a gente vai... É que eu vou estar presencialmente dia 21 em um dos polos aqui do terceiro ano. Qual será, hein? Quem acertar vai ganhar um docinho de goiaba. Essa é a novidade, mas depois eu falo. Então, olha só, a gente estamos falando sobre essa organização da diversidade biológica, né? Ou seja, todas as formas que nós, né, que somos biólogos e biólogas, temos de conhecer as espécies e suas características, tanto morfológicas, né, as características do corpo, mas também as características genéticas, né? Hoje em dia a gente tem tecnologia para fazer a observação do material genético das espécies, para comparar geneticamente espécies diferentes, observar, né, a partir do estudo dos cariótipos, a própria citogenética, né? A gente aplica também a esse conhecimento da diversidade das espécies, ok? Então, a gente vem com essa história toda, observando, inclusive, que a partir desse conhecimento acerca das espécies, que eu acho massa demais, eu adoro trabalhar com levantamento, com inventários. Gente, vocês não têm ideia. Corta aqui para mim, Daniel. A gente não vai para os slides agora, não. Tira, quero aparecer. Mostra eu. Então, olha só. A gente, quando vai, meu povo, para o mato, você quer ver um biólogo ou uma bióloga feliz, a maioria, né? Solte a gente no mato para ir ver o que é que tem. Seja bicho, seja planta, seja micro-organismo. Olhe, minha gente, eu já torei tanta brita, como diz a história. Não tem que a gente fala assim, eita, a professora torou-me seco. Torei muito. Mas a gente era... Quanto pior o campo fosse, quanto mais difícil fosse, mais a gente gostava. Eu, por exemplo, ninguém dá nada por uma pessoa, né? Como a professora Amanda, tão pequenininha, ia para o campo com a colega menor ainda, que era minha amiga Clarinha. A gente ia lá catar um monte de rã. E a gente passava a noite catando rã. E é uma rãzinha que a gente conhecia para a gente estudar. Uma rã chamada rã cachorro, que faz assim, ó. Não, mentira, esse é outro. Ela fazia assim, ó. Foi, oi. Já ouviram esse sapinho aí? Que não é nem um sapinho, é uma rãzinha. O povo chama ela de foi, não foi, de rã cachorro, né? Oi. Já passaram perto d'água e tinha um bichinho cantando assim? Pois a gente coletava esses bichos. Minha gente, a gente ia entrando em lagoa. A água era de chuva, com lagoa, com tudo. A gente botava umas botas de borracha. Arrasava, entrava água na cintura, uma lanterna na cabeça, ia virando mato e pegando o diacho dessas rãs. Eita, tempo bom, mas era bom, menino. Hoje eu sou uma bióloga que trabalha só com celulose, eu trabalho só com papel, corrigindo prova. E eu tenho saudade de me enfiar no mato. Por que é importante, né, a gente fazer essas idas a campo? Em Lagoinha, Colônia do Gurgueia, é importante porque essas expedições nos levam a conhecer. Isso é um grilo?
Vou já encontrar que bicho é esse no estúdio. Gente, ele tá... Estão ouvindo? Temos um companheiro aqui, ó. Um inseto. Eu vou já achar ele. Então, olha só. Estão ouvindo? Dá para ouvir? Rapaz, é sim, Jack. Meu tamanhozinho me permitia entrar em vários lugares que outras pessoas não conseguiam. Então, ó, a gente faz essas expedições para conhecer a diversidade local. Então, eu consigo fazer levantamentos. A gente tem armadilhas. Armadilhas, a gente cava um balde, o bicho cai dentro, a gente vai lá e pega no outro dia, né? A gente faz armadilha de queda. Armadilhas tipo umas ratoeiras grandes, gigantes. A gente tem as técnicas de coletas de plantas, né? Tirar o pedacinho, fazer as essicatas, secar para estudar depois. A gente tem ó, não vai dar, gente, eu vou me desconcentrar. Então a gente vai fazer a observação, os estudos e conhecendo quais espécies, animais, vegetais, de micro-organismos, coletando água, solo, tudo isso, parasitas, tudo isso é importante que a gente conheça, porque só assim a gente consegue entender essa biodiversidade e depois estruturar. Ó, encontrei uma nova espécie de grilo aqui no estúdio do canal Educação. Já pensou? Então, a gente traz essas informações para vocês, faça esse primeiro momento aqui bem descontraído com vocês, lembrando os tempos áureos, né? Que a professora ainda caía no campo, eu ainda faço isso, né? Só que tá mais light. Tá mais tranquilo, tá menos punk. E aí, antes era bem mais doído, assim, mas era maravilhoso, porque a gente faz o que gosta também, né? Cada um aqui de nós trabalha com o que ama. Então, isso é bem bacana. Então, conhecendo essa diversidade, a gente vai dar nome para todo mundo, a gente já entendeu como é que faz a nomenclatura. E aí, a partir disso, a gente também conhece os graus de parentesco, né? Quem é que se aproxima de quem e tudo mais. Pelo nome da espécie, dá para saber isso. Então, mais ou menos isso foi falado na última aula, e a gente também falou das bactérias, características gerais, a gente chegou até em algumas doenças bacterianas, a gente vai dar continuidade a isso e responder questões hoje. Ok, galera de Lagoinha, nossas turmas que não estavam aqui conosco na quarta, vamos seguir, bora? Ana Clara, bom dia. Pois é, toda vez que eu perguntar, Jack, vocês não responderam, eu vou pedir auxílio para o grilo fazer. Ele parou agora. Vou chamar ele para ver se ele responde. Já ele responde. Se eu fiz o barulho, bora comigo, menino, senão a gente passa a aula toda conversando com um grilo. Não! Segue. Aula comigo, queridos, queridas. Professora Amanda, na nossa disciplina favorita, sim. Quem concordar, respira. E aí a gente vai estudar a diversidade dos seres vivos, continuando, mas hoje a gente ainda vai falar sobre protozoários. Combinado? Bora! Bora, Jack, tá todo mundo no ponto? Eu gosto, é assim, sala cheia. Nosso objetivo de conhecimento mesmo da aula passada, né? Nosso objeto, nosso tema, só que hoje tem novidade, protozoários, tá? Então, qual é o nosso objetivo? Compreender quais critérios se utilizam para fazer a correta classificação de seres vivos, as regras de nomenclatura, para a gente dar os nomes, né, das espécies e as características desses filos que a gente já está trabalhando, tá bom? Desses reinos, desculpa. E aí a gente faz atividades, inclusive, objetivas e discursivas. Para finalizar, né? Lagoinha não estava aqui, Jack não estava aqui, Adriana não estava aqui. Na aula passada, a gente viu ainda reprodução bacteriana. Revisão, hein? A reprodução bacteriana a gente vem fazendo o quê? Vou fazer o seguinte, vou pedir para o Daniel aquele nosso velho e bom slide em branco. Por favor, Daniel, para eu poder fazer só um quadrinho, resumão que vocês gostam, que eu sei, trazendo resumão esquematizado de reprodução bacteriana. A aula passada foi todinha compreendendo como as bactérias se reproduzem, tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. Tá certo? Então, a gente finalizou vendo algumas doenças, né? E aí a gente viu, por exemplo, o botulismo que traz aí a toxina botulínica, que a gente bota no rosto para fazer o famoso botox, para fazer aqueles preenchimentos, para perder rugas, né? Por que dá certo usar botox, Brasil?
Porque, minha gente, tem uma bactéria chamada Clostridium botulinum que ela libera essa substância. Obrigada, Daniel, você arrasa. Ela libera essa substância que dá uma paralisia no músculo, ó. Então, a pessoa, quando está com botulismo, ela fica com a musculatura toda enrijecida, paralisada. Aí a biotecnologia, vamos fazer um negócio, bora pegar essa toxina e botar só onde tem ruga, bem pouquinho, E aí as pessoas que têm essas rugas aqui, ó, como eu tenho aqui, essa ruga que todo piauiense tem, né? O pessoal uma vez perguntou assim, Amanda, que a mulher do Piauí são tudo zangadas? Não, meu filho, é sol, a gente só anda assim, ó. No sol, aí o povo pensa que a gente é invocado, zangado. Não, é sol, o nome disso é sol quente na muleira. Então, essas ruguinhas aqui, ó, elas todas somem com a toxina botulínica, vem das bactérias. Aí a gente viu tétano e tudo mais. Mas a gente vai fazer bem aqui um slidezinho, rapidola de resumo, em consideração aos nossos amores que não estavam aqui na nossa última aula, né? Só para a gente rever, ó, reprodução bacteriana, tá? Reprodução bacteriana. Eita, e agora? Quem é que estava aqui comigo na aula passada? Era só o Felipe. Cadê ele nessas horas? Eita, Felipe. Essa reprodução bacteriana, ela pode acontecer de duas maneiras. A forma assexuada e da forma... Não ficou bonito não, professora. Bora melhorar esse bauretes aí. E da forma sexuada. Pois muito que bem. Da forma assexuada, a gente tem a bipartição ou a mesma coisa que tem outro nome, chamado de ciparidade. Onde uma bactéria, ela origina duas novas células porque ela consegue duplicar seu material genético, aquele DNAzinho circular, né? Então, ela como se ela fizesse um tipo de divisão, é uma divisão celular, né? Então, aqui, na bipartição ou ciparidade, a bactéria, vou fazer melhor as fases aqui, olha só. Antes dela fazer isso, né? Vamos fazer um passo a passo aqui, bem bonitinho. Ó, eu tenho uma bactéria inicialmente. Essa bactéria vai começar a se reproduzir de forma assexuada quando ela se organiza para duplicar a sua célula. Ou seja, para que isso aconteça, esse DNA aqui dela precisa ser duplicado para ela mandar uma cópia para as novas células filhas. Estão ligados? Então, a gente tem aqui, ó, o surgimento de duas novas células filhas. E o que é interessante? Essas novas células filhas, elas são idênticas às células iniciais. A célula inicial, a célula mãe, né? Então, o que é que acontece aqui na reprodução assexuada, bipartição ou ciparidade? Nessa reprodução assexuada, não há mistura de material genético. Então, aqui as células filhas são idênticas à célula mãe. Ou seja, são como clones. Meu Deus, professora, clones? Sim. Ok? Todo mundo compreende quando eu coloco isso aqui? Ó, eu tenho uma célula que duplica seu material genético e manda uma cópia para a célula que vai ser dividida, né? Para cada uma das novas células. E essa, como foi só uma cópia do DNA que já tinha, ela sai idêntica à célula-mãe. Não tem variabilidade genética, elas saem com as mesmas informações. O que é característico, né, da nossa reprodução assexuada em todos os indivíduos.
Agora vamos para a reprodução sexuada. Essa daqui é mais negócio... Eita, diacho, menina. Aqui tem uma diferença, né? Na reprodução assexuada, há uma divisão de células? Ninguém respondeu. E o grilo cantou. A assexuada tem divisão de células, gente? Eu vou passar a aula brincando com o grilo, pelo amor de Deus. Olha só, tem, para que ela se divida assexuadamente, ela só divide sua célula em duas. Tipo, só uma, plá, cria um clone. E agora são duas novas células, iguais às células que foram originadas. Não vou parar nada, Jack, não vou parar nada. Tem um grilo aqui, eu vou aproveitar. Porque esse grilo, ele devia estar aqui, era todo dia, porque todo dia eu pego o vácuo aqui nesse canal Educação. E agora que eu tenho sonoplastia, esse é o nome correto, né, Daniel? É a sonoplastia. Olhe, eu vou fazer assim, tá certo? Vamos aproveitar a presença do nosso amigo grilo. Então, olha só, todo mundo entendeu? Assexuada. Agora, a sexuada, meu amigo, aqui ela se reproduz de várias formas. Qual é a principal característica da reprodução sexuada? Oeiras, Colônia do Gurgueia, Canavieira, Eliseu Martins, Queimada Nova. A nova vinheta é o grilo. Adoro, já quero um alfa de um grilinho pulando por aqui, viu? Já deixo aqui a solicitação, tá? Então, olha só, qual é a principal característica da divisão sexuada, meu Brasil? Professor, é porque na sexuada tem aquele negócio assim que as coisas se misturam? É isso mesmo. E o que é que se mistura? Para de pensar besteira. O que se mistura é o material genético. Arrasou, galera de Lagoinha. É isso mesmo. Envolve unicamente a mistura de DNA. Misturou DNA, a reprodução é sexuada. Só que as bactérias, elas são tão guabes que elas têm 3 tipos de fazer isso. 3 jeitos de fazer isso. Quais são as 3 formas? A primeira, transformação. A segunda, qual é? Quem lembra? Conjugação. E a terceira, eu vou baixar isso bem aqui. E a terceira, a transdução. É massa a terceira, eu gosto das 3, eu gosto de todas. Mas é porque tem uma que é realmente uma carona que o DNA pega, eu acho interessante. Conjugação e a última, transdução, tá certo? Na transformação, o que é que acontece? A bactéria morre, a célula dela rompe, e aí, né? Rompeu aqui a parede, a membrana, rasgou a célula da bactéria que morreu. E aí, o que é que acontece? Pedacinhos do DNA dela vão ficar livres na natureza. Aí vem outra e faz o quê? O que é isso aqui? Isso aqui é DNA? Meu Deus, quero, traz para cá. Aí ela pega e incorpora esse DNA ao seu material genético. Né? Tá aqui o DNA dela e ela vai incorporar esse DNA novo, esse pedaço novo, ao seu próprio material genético. Quando ela faz isso, ela se transforma. Por que que ela se transforma, gente? Porque todo DNA carrega informação. E ela recebe essa nova informação quando ela recebe esse triskin-head de DNA. Todo mundo entendeu o que é transformação? Reprodução sexuada bacteriana, onde a bactéria incorpora do meio DNA que estava livre de uma bactéria que morreu. Ela não dispensa nada, moço. Então, ela se transforma. Então, tá aqui. Para quem não entendeu esse desenho, essa grandíssima obra de arte, eu vou dar um zoom. A transformação é isso. Essa bactéria está muerta, morreu, já era, perdeu tudo e espocou a célula dela. Na hora que espoca, que rasga a membrana, a parede, o DNA dela se desfaz, se desintegra e fica uns pedaços. E esses pedaços de DNA, meu amigo, a outra bactéria que está viva diz assim, pois traz para mim bem aqui que eu sei o que é que eu vou fazer. Né não, Gabriel?
Menino Gabriel, ele já chega aqui botando moral. Professora, mande um salve aí pro Carlinho do Piseiro. Pois tá bom, tá salvo, viu? Gabriel está salvo. Carlinho do Piseiro. Como é que dança o piseiro? Adoro. Tem que me ensinar, porque eu não sei dançar direito essas coisas. Para não ficar confuso. Viu, Gabriel? Presta atenção na tua vida. Bem que essa bactéria, bem que ela morreu. Morta com farofa. Bactéria morta e a bactéria receptora, para vocês entenderem melhor. Vai já entrar uma aluna boa aqui, que eu sei. Pronto. Temos aqui a transformação. Vamos falar de um outro tipo de divisão ou reprodução sexuada bacteriana, a conjugação. Eu tenho uma bactéria aqui. Essa bactéria, ela tem seu DNAzinho, eu estou falando cada vez menor, né? Por causa do espaço. Deixa eu tentar aumentar aqui. Conjugação, eu tenho uma bactéria aqui linda e maravilhosa. Essa bactéria encontra uma outra bactéria que ela achou assim bonitinha, gatinha e tudo mais. Aí o que é que ela vai fazer? Esse material genético dela principal está aqui. O dessa aqui está aqui também. Só que essa bactéria, ela vai doar um plasmídio. Quem é o plasmídio? Aquele DNAzinho extra, né? Que tem nas bactérias. Bora anotar quem é esse aqui, ó. Então, o que é que ela vai fazer? Nessa divisão aqui, essa bactéria vai doar esse plasmídio para a bactéria receptora. Então, eu tenho aqui uma doadora. Não vai prestar isso aqui. Bactéria doadora. Isso aqui é a bactéria que não tem o plasmídio. Receptora, eu botei só rec. Então, como é que ela faz? Ela estica um pili sexual e passa uma cópia do plasmídio para outra bactéria. Tá? Então, ela fica com o cromossomo principal normal aqui, ó, e o plasmídio vai ser encaminhado uma cópia para a bactéria receptora. Sacou, galera? Então, isso é a conjugação. Por quê? Porque ela vai se conjugar com outra bactéria através de uma estrutura chamada pilissexual. Já, professor, isso é reprodução sexuada? É sim, menino. É a saliência delas misturando o DNA, criatura. Exatamente. Ok? Chama na bactéria. Adorei! Chama na bactéria, Gabriel. A reprodução sexuada é mais complexa que a assexuada. Perfeitamente, Jack. A bactéria morre e passa o DNA para outra bactéria? Não. Na conjugação, não. Elas estão as duas vivas. Só tem bactéria morta na transformação. Porque aí a que morre libera pedaços de DNA e a outra pega. Mas na conjugação, tá todo mundo vivo até demais, que estão uma se passando DNA para as outras. Isso aqui é vida, rapaz. Chama na bactéria. E aí, todo mundo viva. Todas vivas. Aí ela pega, e aí? Tudo bom? Joyce, vem bem aqui, Joyce, para a gente fazer uma conjugação. Vou chamar a nossa amiga Joyce. Vem cá. Volta para mim, Daniel, que eu estou convidando aqui nossa querida Joyce, nossa intérprete de Libras, a outra que está aqui embaixo da gente é a Raquel. Então, vamos supor que a bactéria... estou dizendo que a Joyce é a nossa bactéria receptora. E eu sou a bactéria doadora. Eu vou só me afastar aqui um pouquinho. Joyce, tu fica bem aqui na pontinha. E eu vou ficar aqui toda tímida, porque eu sou a bactéria doadora. Eu tenho que ser um pouco mais saliente. Por quê? Porque eu tenho o meu DNA principal, que é o microfone, mas eu tenho um plasmídio aqui, ó. Nesse plasmídio aqui, bebês, aqui tem uma informação que eu vou passar para a Joyce, minha bactéria alma gêmea. Joyce, você vai ser resistente a um antibiótico com esse meu plasmídio. Tu quer? Quero. Tem que ter consentimento bacteriano. Então, eu vou fazer o seguinte. Aí, o que é que acontece? Eu faço uma cópia desse plasmídio. Eu vou estender o meu pilissexual. Com licença, Joyce. Pega na minha mão, gata. E aí, esse pilissexual vai estender o plasmídio. Presta atenção no movimento.
A hora do Only You. Isso aqui. E assim, nossa bactéria... Você gostou? Gostei. Foi bom para você? Foi. Muito obrigada, Joyce, querida, pela participação. É assim que funciona. Tá todo mundo vivo, alegre e sorridente. Ela recebe uma cópia, porque eu não tenho 2 canetas aqui. Mas o certo é que eu ficaria com uma e ela receberia a cópia. Sacou? Todo mundo vivo, tá certo? Na conjugação. Na transformação tem uma bactéria que morreu e deixou. Pega, quem quiser, pode pegar, eu já estou morta mesmo. E aí vem uma bactéria lá e diz, venha. Entendeu? Ah, agora vocês se ligaram. É isso mesmo. Na outra fase já está todo mundo vivo. Não é que é fase, né? Isso não são fases de desenvolvimento. São formas de reprodução diferentes, tá certo, Jack? Todo mundo entendeu nossa participação maravilhosa aqui da Joyce? A Joyce é maravilhosa. Ela é uma multiartista. Ela é pintora, ela é atriz. A gente acabou de ver que ela é atriz, né? Beleza, vamos mais uma. Arrasamos. Agora vem a transdução. Essa aqui é louquíssima, por quê? A bactéria na transdução ela é um pouco mais complexa, esse tipo de reprodução. Essa bactéria ela vai ser atacada por um vírus chamado bacteriófago. Então, ela vai ser parasitada. Essa bactéria parasitada vai receber... Deixa eu só fazer o DNA dela aqui, né? Para a gente nunca esquecer. Ela vai ser atacada por um vírus bacteriófago, que eu vou botar aqui em vermelho. Esse bacteriófago, ele vai injetar na bactéria... Eu vou fazer como se ela tivesse bem aumentada aqui, ó. O bacteriófago está aqui. E ele vai injetar o material genético dele. Eu vou botar verdinho, que é o DNA do vírus. Tá? Quando ele injeta esse material genético dele, galera, sabe o que é que rola? Ele vai se ligar ao DNA da bactéria. Isso depende também do ciclo do vírus, né? Esse tipo de reprodução. Esse DNA do vírus, ele vai se ligar ao DNA da bactéria, ó, tá bem aqui o pedacinho do DNA do vírus. E aí ele vai comandar a produção de novos vírus, né? Assim que eles fazem, esses covardes, parasitas, safadinhos. Então, ó, ele vai mandar fazer. Faz aí as partes do meu corpo, depois tu manda que eu vou cair fora. No que ele cai fora, ele sai carregando pedaços, né? Alguns saem carregando pedaços, né? No seu material genético do DNA bacteriano. E aí, quando ele infecta, né? Ó, o DNAzinho do vírus contaminado, vamos dizer assim, né? Tem um pedaço do DNA bacteriano em roxinho. E aí, quando ele infecta outra bactéria, ele mistura o DNA delas duas. Essa aqui é invocadíssima, né? E aí é também um tipo de reprodução. Então, eu quero saber se ficou compreendido para todo mundo, por favor, me respondam. Todo mundo entendeu qual a diferença entre a reprodução assexuada? A reprodução assexuada bacteriana não tem troca de material genético. Tá? Ela é só uma divisão celular, né? Uma divisão das células da bactéria. Na reprodução sexuada, a gente tem 3 tipos, né? Peraí, deixa eu fazer mais bonito. Na reprodução sexuada, a gente tem 3 tipos diferentes de reprodução. Transformação, conjugação e transdução. Basicamente, isso foi explorado na nossa aula passada. Tá certo, gente? Então, a gente vai seguir a partir daqui a nossa aula de hoje. Tá bom? Tudo bem? Ok, Lagoinha? O último tipo de reprodução sexuada. Vamos lá, a transdução. O que é a transdução? Trans é um movimento interessante, a transdução bacteriana. O que é que nós temos aqui? Inicialmente, deixa eu botar sem zoom para a gente entender melhor. Inicialmente, galera de Lagoinha, eu tenho uma bactéria normal aqui com seu material genético aqui. Essa bactéria ela vai ser infectada por um vírus. Os vírus, quando eles entram nas bactérias, eles não entram todo, não. Ele não vai entrar com cápsula, com tudo, não. Não é a estrutura toda do vírus que entra nas nossas células.
entra só o DNA deles. Eu esqueci de desenhar aqui. Bem lembrado, eu vou botar bem aqui o DNAzinho do vírus entrando na célula bacteriana. Então, o vírus, ele injeta, é como se fosse uma injeção. Isso aqui até faz como um êmbolo mesmo. Tchan, ele injeta, ele aplica o safadinho, o DNA dele, que é bem pequenininho, rei. Aí ele entra na bactéria. E esse DNA do vírus se junta ao DNA da bactéria. Por quê? Porque ele é um ladrão safado. Ele vai entrar aqui, ó, e esse pedacinho vai comandar a produção das partes do vírus. E por isso que o vírus é o parasita obrigatório. Bom dia, Felipe! Bem-vindo. Por isso que o vírus é o parasita obrigatório, meus amores. Ele é o parasita obrigatório, galera. Por quê? Ele não sabe se reproduzir se não for roubando as células alheias. Ele vem aqui e diz, meu irmão, não tenho célula não, me empresta bem que é a tua. Só que ele é violento, né? Ele vem, já joga logo o DNA dele aqui. Esse pedacinho vai ordenar que a célula, né, as informações que tem aqui, são para fazer novas partes do vírus. Só que alguns vírus vão sair com as cópias, né, do seu DNA novo, do seu DNA aqui, ó. Todos eles vão ter... Ui, eu não quero isso não, peraí. Todos eles vão ter o seu material genético, né? Claro que vai ser duplicado, tudo mais, pela célula bacteriana. Só, galera, que quando eles se montam e saem da célula, vamos supor que aqui é uma cápsula viral. É essa parte de cima, né? Que, deixa eu fazer aqui. Quando ele sai da célula da bactéria montado, ele sai na sua cápsula com o seu material genético, só que alguns saem com o material genético com um pedacinho do DNA da bactéria também. Entenderam? Não vem mais puro em alguns, só o DNA do vírus. Ele leva uns genes bacterianos. E aí, quando ele vai lá e infecta outra bactéria, ele acaba misturando o DNA da bactéria que ele tinha infectado primeiro com a bactéria que eles vão infectar depois. E assim, eles acabam misturando o DNA de bactérias. O DNA da bactéria pega uma carona no vírus e vai para outra célula bacteriana de carona colado no DNA do vírus. Sacastes? Entenderam? Em Jack, ok? Um último tipo de forma sexuada é feita através de uma injeção de DNA através dos vírus. A injeção do DNA do vírus é uma primeira parte do processo. Ela se efetiva quando o vírus sai da célula bacteriana, levando um pedaço do DNA da bactéria. E aí, quando ele chega em outra, ele já vem com esse DNA misturado. E ainda mistura mais com o DNA da nova bactéria. Reproduz uma outra bactéria infectada pelo vírus? Na verdade, não é uma reprodução para criar uma nova célula. Lembra que reprodução sexuada, né? A reprodução sexuada, não basta misturar DNA? Misturou DNA na reprodução sexuada? É sim, vocês mesmos disseram isso. Então, basta eu misturar. Esquece que ele vai fazer uma célula nova bacteriana. Não, o vírus saiu da minha célula. Tum, rasgou minha membrana, minha coisa, explodiu minha célula, caiu fora um monte de vírus. Desse monte de vírus que saiu, porque eles foram produzidos na minha célula, eles vão buscar novas células para infectar. Então, quando ele chega na outra célula para infectar, tchum, que ele vai jogar o DNA nela, esse DNA às vezes vem misturado com um pouco de DNA bacteriano, da célula lá que ele infectou primeiro. E aí, quando eu misturo esse DNA que está no vírus com a outra célula bacteriana, aí eu tenho uma reprodução sexuada. Porque eu estou misturando pela carona do vírus. A carona que ele pega no vírus vai chegar o DNA bacteriano na outra bactéria. Foi de carona no vírus que foi infectando. Então, isso é um tipo de reprodução também. Porque nem toda reprodução viral mata a célula bacteriana, tá? Então, tem os dois ciclos que foram falados na aula passada também. Professora, a última forma de reprodução é ocorrida por conta da mistura de DNA injetado pelo vírus? Perfeito. É isso. E não vai surgir uma nova célula daí. Nem na conjugação, nem na transdução. Vai ter só uma mistura de gene. Sacou? Misturou, reproduziu. Mudou, transformou. Certo? Então, eu acho que todo mundo já compreendeu aqui. Podemos seguir? Podemos? Gente, que maravilha de resumo, não foi? Tivemos até aqui uma encenação. Não foi bom? Tá tudo certo? Todo mundo compreendeu? Se não, a gente continua falando aqui de boas. Bora? Certo?
Podemos... Cadê a Adriana? A Adriana, minha irmã. Cadê tu, Felipe? O Gabriel? Chama na bactéria. Peguei a ideia, professora. Belo resumo. Vocês que arrasam. Lagoinha, ok? Canavieira, cadê vocês? Colônia do Gurgueia. Eliseu Martins e Queimada Nova. Segue o baile, então, né? Beleza. O resumão vai ficar aqui, tá? Na nossa aula. E agora a gente vai... Agora eu quero ver. 3 minutos na tela. 3 não, 2. 2 na tela e arrasem. Já eu volto. E aí? Kedi? Olha, já temos aqui. Bom dia, Jacira. Bem-vinda. Felipe, letra D. Jack, D. Cadê? Ah, muito bem. Na hora já lembrou da explicação que eu fiz com a Joyce. Viu como funciona esse babado? Todo mundo vai acertar. A Joyce está toda feliz aí, ó. Como funciona a reprodução bacteriana por conjugação? A hora mais eu já me reproduzi bem aqui com a Joyce. Foi massa. E aí vocês já entenderam. Com a inserção do material genético do vírus bacteriófago, causando uma transformação no genoma bacteriano? Nha. Essa daqui é a transdução. Quando fala de bacteriófago, é transdução. Então, essa daqui cai fora, né? B, através da duplicação por mitose. Tchan, isso aqui é assexuada. Nada a ver. Por meio da absorção de gene feita por uma bactéria não capsulada em uma capsulada morta. Isso aqui, gente, não. Isso aqui não é conjugação. Através... Isso aqui também é transformação, né? Através da transferência do plasmídio de uma bactéria para outra por meio de contato entre suas fímbrias ou pili. Ai, arrasaram, é isso mesmo. Cadê? Não tem o gabarito, mas é letra D. Ó, aqui, ó. D de Joacho. Tá todo mundo sabendo depois da conjugação com a Joyce, meu Deus do céu. D de Deus foi certo. Letra D, correto, viu? Por meio do processo conhecido como esporulação, onde um esporo criado por uma bactéria fica disperso no meio até que as condições não sejam extremófilas para ela. Esporulação é uma forma de estrutura de resistência, tá?
As bactérias fazem isso, os fungos fazem isso, elas criam uma camada bem grande de a parede fica mais firme, maior, mais robusta. Depois elas fazem uma camada interessante de gorduras, de lipídios aqui, ó. E aí elas guardam o seu material genético aqui dentro dessa estrutura que ela é mais resistente. Então, quando a temperatura, quando a quantidade de água, alguma situação está ruim para as bactérias, né? Elas fazem essa estrutura de resistência. Ela resiste às condições ruins. Na hora que volta a ficar de boas, ela volta a formato normal. Por que que não é a letra B? Porque na letra B se refere à transformação. Ela está absorvendo um pedaço de DNA de uma bactéria morta. Viu, Miqueias? Parabéns, meu amor. Miqueias foi o primeiro a responder em Lagoinha. Arrasou, meu amor. Querido, parabéns. Vamos para frente, porque tem mais um. Essa daqui eu vou dar 1 minuto. Tchau. Muito que bem. Bora? Cadê? Me pegaram aqui no pulo. Vamos lá, que eu mesma dei só 1 minuto, foi rapidinho. Então, olha só, quem foi, minha gente? O Gabriel. Gabriel, vocês estão falando de que cidade? Você vem da caravana de onde, Gabriel? Com essa galera toda? A Islene, o Gabriel, o Alex, o Carlos, hein? De onde é que vocês vêm? Qual é a caravana de vocês? Temos aqui Canavieira, Colônia do Gurgueles, Eu Martins, Lagoinha, Oeiras, Queimada Nova, Isaías Coelho, Betânia. E vocês, hã? Estão na dúvida entre B ou C, mas marca C. Gente, aqui é a letra B. Nitrificantes, o nome correto, tá bom? As bactérias quimioautotróficas, elas conseguem, né, produzir seu alimento, mas por outro processo que não a fotossíntese, mas a quimiossíntese, tá? Esse processo é o processo do qual, dentro desse metabolismo, elas conseguem fixam o nitrogênio no solo. Então, elas têm relação total com o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, tá certo? Vamos mais um. Tchau. A espécie humana, não vou dizer 1 minuto, tchau.
Não são reinos aí na resposta, professora? Eita, os reinos estão abaixo dos domínios, entendeu? Eu vou já dizer quem são os três. A espécie humana vem de uma árvore filogenética, viu? Criada por Corwood, que cunhou a estudo do domínio, acrescido no estudo taxonômico do aqui tem um espaço, né? Do reficofage. Com base nisso, qual é o domínio que o homem contemporâneo se originou? Hein? Eucária, bactéria, árquea, animal e monera. Primeiro, os domínios. Os domínios são três. Árquea, eucária, árquea, bactéria. Não tô gostando dessa minha letra, não. De gente que não quer nada. Essa minha letra aqui. Mas vamos lá, dá para entender. Bactéria. É porque a caneta é ruim. É muito desaforada, né? Uma pessoa dessa. E o domínio eucária. Eu acho até que bactéria escreve assim também, com K e Y. Mas vamos lá. Esses três domínios aqui todos, ó, são procariontes. Com a diferença que as árqueas são seres procariontes que vivem em situações extremas, como eu já tinha dito para vocês. Então, são os domínios. Então, antes do reficofage, tem assim, ó, domínio. Aí segue reino, filo, classe, ordem, depois família, depois o quê? Gênero e, por último, espécie. Nós, humanos, estamos aqui no domínio eucária, meus amores, porque nós somos eucariontes. Todos os eucariontes estão aqui. Ok? As bactérias procariontes e as árqueas também. Tá? Todos esses dois domínios são procariontes. Mas os humanos estão no domínio eucária e é o domínio dos eucariontes. Célula com um núcleo celular organizado, diferenciado, que guarda o DNA do citoplasma. Não é misturado, tá bom? Essa eu não sabia. Nós não somos animais também? Somos. Só que a gente vai se diferenciar em animal bem aqui, ó. Nós somos do domínio eucária do reino animal. Filo Chordata. Subfilo Vertebrata, classe, ordem, família, Hominide, gênero Homo, espécie Homo sapiens. Sacou? O domínio está acima de tudo isso, acima de reino. Tá certo? Todos os eucariontes estão no domínio eucária. Animal, reino plante, reino protista, reino fungi. O único reino que não está no eucária é o reino das bactérias, o reino monera, que pode ter aqui e aqui representantes. Se ligaram? Porque são todos procariontes. Entendeu? Só não somos animais comuns. Nós estamos acima dos demais reis. Nananina não, seu Jack. Nós não estamos acima de ninguém. Nós temos habilidades distintas e evoluímos para um formato de sociedade que interage de formas distintas com o meio, relacionando isso com outros animais. Mas nós não estamos acima. Esse pensamento, tá, Jack, é empurrado na gente de uma forma que a gente se sinta muito superior aos outros reinos, aos outros animais, outros vegetais. Micro-organismo, então, nem se fala. Quando a gente quer ofender uma pessoa, a gente chama logo ela de micróbio, de inseto, né? Daqui inseto é uma coisa triste. Mas a gente não é
superior. Nós temos habilidades distintas. Esse pensamento que nós somos superiores embasa aí, inclusive, essa falta de empatia que nós temos com a natureza, né? Com os outros seres vivos. A gente acha que é tudo a nosso serviço, que é tudo para a gente, que é tudo recurso para a gente. Na natureza, todo mundo é importante. Aliás, é igualmente importante. Todos nós, tá? Inclusive, já tem gente demais para a natureza tolerar, né, esse nosso modo de vida. Então, é diferente, tá certo, amor? Por isso que eu estranhei, pois eu não acho os outros reinos muito abaixo, mas não quis ofender. Eu sei que não, querido, eu só estou comentando porque realmente é um pensamento que vai acompanhando, né, a nossa formação enquanto pessoa. E aí a gente, como eu disse para vocês, a gente tem que desaprender algumas coisas. A gente aprendeu, mas a gente desaprende. Então, eu estou desensinando vocês. Olha que maravilha, uma professora que desensina. Tá bom? Beleza? Tudo tem sua função, tudo tem sua utilidade, tudo tem sua importância na natureza. Perfeito, Jack, é isso mesmo. Ok, meus amores, bora ver. Já revisamos aqui bactéria, estamos revisando, né? O cromossomo bacteriano tem característica o quê? Responde essa aí, não vou nem dar tempo. Ele tem uma característica espiralizada. Ele é muito condensado. Ele tem ligação com estonas. Ele é circular ou ele é solto no fluido membranoso? Meu Deus, eu não falei nem desse fluido aqui. Então, qual é a característica principal do cromossomo das bactérias? Por que é que toda vez que eu desenho um cromossomo bacteriano, eu faço ele assim, ao invés de fazer o DNA assim, ó? Por quê? Porque o cromossomo bacteriano é como? Exatamente, Jack. A gente tem que desaprender, morrer as coisas velhas e deixar o novo entrar, vir, né? Se o novo for prestar, irmão, porque tem coisa nova que não vale a pena, não. Né? Vamos saber avaliar também. Galera, está dizendo, professor, o cromossomo bacteriano ele é circular, por isso que você faz ele assim, ó, redondinho. Não é redondo, mas as pontas, as extremidades não são soltas, elas se encontram. Então, ele é um círculozinho fechado. Então, ele também é uma dupla fita, né? Ele está super enovelado no material genético, mas ele é circular. Ele não é uma dupla fita de pontas de extremidades livres, ok? Cromossomo bacteriano, plasmídio também. Esse aqui é uma bolotinha circular mesmo. E então, a gente vai fazer o seguinte, nossa próxima aula vai ser apenas estudando o reino protista, finalmente. Tá certo? Reino protista na nossa próxima aula. E vocês vão fazer o seguinte, vão já pegar um copinho d'água e a gente continua. Mas antes, me conta, vocês entenderam aí essas questões acerca de reprodução bacteriana? A gente deu uma revisada legal, fizemos algumas questões. Tem alguma dúvida ainda? Alô, Lagoinha, Oeiras, Queimada Nova, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins. Tá tudo certo? Então, nós já sabemos as características do DNA bacteriano, da estrutura bacteriana, do que é composto uma célula bacteriana. Parede, membrana, algumas têm cápsula, né? Depois eu falo delas. O DNA no citoplasma, que tem ribossomos, o citoplasma tem o DNA circular, algumas têm plasmídios, algumas têm cílios, outras têm flagelos, algumas conseguem fazer o pili, certo? Todo mundo entendeu? Ei, eu vou usar esse grilo aqui, ele vai ter que ter um salário para ele aqui no canal, porque esse grilo é meu, tá certo? Ele é funcionário da nossa aula de biologia, certo? Entendeu tudo? Poderia só revisar o que compõe a bactéria depois? Posso, amor. Já já a gente começa só com a revisão da estrutura bacteriana para a gente seguir para o outro reino. Protista é outro reino. Vai pegar a tua água que eu volto já.